Boa noite, povo de santo. Eu me chamo Rafael de Erinlé, eu sou o orixá do Ilê Axé, o Poerinlé, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E mais uma vez eu venho para a gente poder trocar, né, alguma ideia sobre assuntos pertinentes à nossa religião, em especial hoje um assunto, né, que todos nós estamos vivenciando, que é a propagação do coronavírus. E para responder, na verdade, né, eu tentei buscar também para mim essa resposta enquanto orixá, enquanto amorixá, e na verdade responder, né, como os meus próprios filhos de santo, as pessoas mais próximas a mim, têm me perguntado em relação qual é a percepção religiosa do candomblé em relação ao coronavírus, em relação a essa pandemia mundial. Bem, antes de deixar claro, né, o meu posicionamento, a minha vertente em forma de pensar, eu quero pedir para que você possa acompanhar as minhas páginas, as minhas redes sociais, a página do Facebook, Rafael de Erinlé, ou a nossa própria página do Ilê, né, o Ilê Axé o Poerinlé, o canal do YouTube, falando de axé com Babau Mipelê, devido, né, a algumas atividades internas, algumas festividades dentro da roça. A gente estava agora se preparando para iniciar, para ter Iaô. Logo depois a gente já começaria a pensar nos rituais de Ogum, Oxóssi, enfim. Mas o mundo, né, essa pandemia, o que nós hoje estamos vivendo, pediu a todos nós que parássemos, que dessemos um tempo. E não só, né, de forma assustadora, porque todos nós tememos a nossa própria vida, tememos a vida de nossos familiares, mas um tempo para parar e pensar do porquê que nós estamos atravessando isso. Do porquê, né? Qual é o propósito divino? Qual é o propósito de Ifá? Qual é o propósito de Eledumare? O que podemos então retirar dos nossos orixás em relação a isso que nós estamos vivendo? Então, no fundo, eu vou dividir com vocês a minha forma de pensar e juntos, né, a gente tem que buscar, né, um apaziguamento, a fé, a resignação, para que a gente possa passar por esse momento negativo, difícil, superar e retirar dele o que a gente precisa de bom para seguir um caminho melhor. Bem, em relação, né, a essa maneira de pensar, né, o candomblé enxergaria como, né, quem cultua o orixá enxerga como a pandemia, né, essa situação negativa de um avanço, do avanço de um vírus que pode tirar a vida de milhares de pessoas. Bem, o candomblé, ou dentro do candomblé, né, nós vamos encontrar as histórias, os itãs, os rituais em relação a alguns orixás que correspondem à cura, que correspondem, né, a certos momentos em relação à saúde humana, à saúde coletiva, ao pedido de saúde coletiva. E dentro, né, dessa visão, eu diria até que mitológica e ritualística, né, porque o mito explica o rito, nós vamos encontrar sim a percepção da transformação humana, da transformação terrena, da transformação planetária, que não somente, né, que não somente em outras religiões ela é cabível e ela está presente. Né? O candomblé, como qualquer outro segmento que cuide, que zele pela natureza, que tenha, né, Deus, entre outras energias, a todo momento dando a intuição e fazendo parte da vida humana, nós vamos encontrar o aprimoramento. O aprimoramento que vem através de um progresso e que o progresso quase sempre, né, como diz aí até outros filósofos, sendo trazido através do sofrimento, através da reforma, que bagunça, que deixa a casa desarrumada, mas que possui, que tem o propósito do melhoramento.
Então eu diria em relação a essa pandemia que a minha visão enquanto Olorixá é que hoje o mundo para, civilizações param, comunidades, ebés, cultuadores, cristãos, entre outras religiões, param para a gente poder repensar na vida individual, repensar na vida coletiva, repensar na vida em relação à sociedade, em relação a tudo. E dentro da cultura de Ifá, nós que somos de Orixá, nós que somos cultuadores de Orixá, sempre buscamos, na verdade, através de jogos divinatórios, através do Odu, a percepção ou a vivência que Orumilá, entre também os orixás, obtiveram dentro de momentos difíceis, de sua jornada. E aí a gente lembra da jornada da chegada dos orixás à Terra, a gente tem Ifá mesmo lutando contra a doença, lutando contra o ataque de Ajoguns, lutando muitas das vezes em relação a doenças, a enfermidades, a problemas, a transtornos, que ele dentro da lenda vai nos passar o que estava se passando e qual é o antídoto para aquela enfermidade. Então, a gente tem essa possibilidade de recorrer e de ter um embasamento para esse pensamento que traz o progresso, que muitas das vezes acontece através de um processo negativo, de algo que faz com que a vida humana pare e pense, o que estamos fazendo de errado? Por que continuamos fazendo de errado? Por que não parar agora e repensar as nossas atitudes, que automaticamente vai mudar a nossa vida por completo? Então a gente tem essas explicações, a gente pode buscar dentro de alguns orixás a paciência, a resiliência, como Obatalá, que nos impõe o entendimento de tudo, o entendimento para tudo, em relação à doença, em relação ao falecimento de uma pessoa próxima, ao desencarne, a vida, ao início da vida, como diz aquele que cultua o orixá, a reencarnação, o Otumá, voltar e voltar quantas vezes necessário para um aprimoramento espiritual, a certeza dentro do culto aos orixás que a morte ela somente é a passagem para a verdadeira vida. A gente fala no Orum, a gente fala no Orum Urerê, a gente fala em relação à nossa cabeça, que vai conduzir se o nosso comportamento vai nos aprimorar ou vai nos deixar sequelas. Em relação ao que está acontecendo, em relação ao orixá, nós temos o Baluaê, e eu tenho visto algumas postagens, eu tenho tentado acompanhar, mesmo com as minhas atividades de atendimento, de casa de santo, eu tenho acompanhado as mídias dentro da nossa cultura, e eu percebi que há uma forma meio que assustadora de pensar em relação ao Baluaê enquanto orixá que traria doença, E eu penso exatamente ao contrário. Inclusive, em janeiro, se eu não me engano, dia 28 de janeiro, em Oió, foi o último dia da celebração do Festival Aobaluaê, que é um festival que é uma atividade social, religiosa e social, porque faz parte da cultura iorubá, E nós sabemos que a cultura iorubá, ela não se separa do culto aos orixás, independente, desse urbano, desse homem civil, ter ou não, cultuar ou não o orixá. Então, a cultura iorubá, e em janeiro, se eu não me engano, na cidade de Oió, o Festival Obaluaê, que é um festival a pedir a este orixá a cura, a pedir a esse orixá que nos evite a pandemia, a endemia, a doença. Nós sabemos até então que, como a África, e o Brasil, enfim, nós somos países fracos e despreparados em relação a doenças, em relação a grandes movimentos, em relação à saúde. Então, nada mais justo, nada mais certo do que como, em Oió,
nessa cidade onde houve o festival Aobaluayê, nós, enquanto Ebé, nós, enquanto Omorixá, entender que devemos sim cultuar o Abaluayê e ter plena ciência que é um orixá a promover a cura, a promover, né, essa singularidade que é cuidar do físico, cuidar de nós, cuidar do outro, cuidar dos nossos ancestrais vivos, ou seja, os mais velhos, seja dentro da nossa família, seja dentro do nosso ebé, seja dentro desse contexto religioso que nos impõe, que é o mais velho que tem a nos passar o conhecimento, a oralidade, a experiência vivida. Então nós temos algo acontecendo que vai nos empurrar, mesmo que de forma dolorosa, a um progresso cultural, a um progresso social, a um progresso humanitário. E eu peço, né, a todos aqueles que possam ouvir ou assistir esse vídeo, peço principalmente aos adeptos do meu ebé que reflitam sobre esse momento, que busquem conhecer realmente os festivais, o culto ao Obaluayê, o culto à terra, o culto a Erinlé, que é o orixá, que mantém, né, que cuida da saúde, que cuida da família, a Iroko, a Locô, enfim. Nós temos exemplos mitológicos, nós temos rituais que devemos examinar e perceber que, como aqui no Brasil, o Olubagé é realizado em forma de um ebó coletivo, ou seja, da cura coletiva, da cura do pedido coletivo de não adoecermos juntos. Só que muitas das vezes a gente fica preso a uma doença física, né? E em outras religiões, como o Espiritismo, deixam claro o seguinte, né? Fica claro que quando o adoecimento é físico, a alma já está atrasada, já está doente, já está danificada há muito tempo. Eu tenho o mesmo pensamento e eu peço que vocês reflitam sobre tudo isso que está acontecendo, se agarrem ao Obaluayê, que cultuem o Obaluayê no sentido de cultuar a vida, de prevenir a morte, de fazer pedidos a Ifá que mude o dia da nossa volta para o céu, porque nós provamos do doce da vida, sabemos o quanto é doce viver e queremos continuar, né, vivendo ao lado da nossa família, ao lado dos nossos amigos, enfim. Então, assim, é um grande desafio, como a humanidade já passou por várias endemias e epidemias, a própria África, né, o ebola, a AIDS, enfim. Entre tantas, cultuar o orixá, cultuar o Obaluayê, verificar em Obaluayê, em cada vez mais procurar ser saudável, em procurar a ter uma vida saudável, em procurar combater, né, doenças que hoje, junto do coronavírus, fazem com que você tenha mais dificuldade de sobreviver, que é o diabetes, que é a hipertensão. E nós que cultuamos o orixá, muitas das vezes esquecemos que se eu cultuo o Obaluayê, ele quer que eu cultue a minha própria saúde. Então eu penso que nós estamos avançando, mas que infelizmente o mundo, né, precisou parar para poder pensar em relação a como viver melhor, a como respeitar o outro. Será que não é o momento de olharmos e vermos que dentro do nosso próprio ebé a gente não cuida do outro, a gente não pensa no outro, a gente sai fazendo e tomando atitudes, achando que a nossa vida está acima de qualquer outro irmão, e hoje a gente se vê em autoridades pedindo para que a gente não saia nem de casa, para que a gente continue protegido pelo nosso lar, para que a gente continue protegido pelo nosso ebé. Então, povo de santo, né, eu sou uma pessoa jovem dentro da religião, mas eu busco traduzir o pedido do meu orixá, o que ele representa, o que ele significa a cada momento da minha vida, né? E passo isso àquelas pessoas que me dão credibilidade. Então é exatamente o que eu penso sobre a forma de como o candomblé enxerga, né, esse momento de reflexão, de dor, de sofrimento,
mas de cura, de elevação, de culto ao Obaluayê, de culto a divindades que promovem a cura, ao respeito ao idoso, ao respeito aos ancestrais, ao culto à ancestralidade que nos mantém vivo, né, representantes da terra. Então, povo de santo, fiquem tranquilos, rezem, façam seus oriqui, façam seus adurá, cultuem, né, a sua cabeça, se fortifiquem e pensem que muitas das vezes Ogum não precisou matar e puxar, né, sua espada para poder desbravar o caminho. Enquanto estrategista, enquanto caçador, ele viu um caminho muito mais estratégico e conseguiu fazer com que o mundo chegasse até os dias de hoje. Porque se hoje eu estou usando um aparelho que tem em maior forma metálica, Ogum faz parte de tudo isso. Ogum é o orixá do progresso. Então a gente tem Ogum, querendo ou não, pedindo para que a gente pare e pense na vida como um todo e no progresso, que cada dia mais Eledumare, Orumilá, a nossa Ori e os nossos ancestrais estão pedindo para que a gente pare, repense e mude a maneira de se viver. Boa noite, fiquem com Deus, que Ele nos abençoe, que Eledumare nos permita passar por esse período negativo, nos livrando dos ajoguns, e não de Obaluayê, porque não é Obaluayê que mata com a doença, é a de Ogum. Isso é um outro tema para uma outra conversa. Fiquem com Deus.